Boa noite. Boa noite, povo. Graça e paz, amém. Amém. A gente está terminando hoje uma série, na verdade uma série bem pequena, que a gente começou em Filipenses, né? E foi só o primeiro capítulo, e ainda tem tanta coisa para falar nesse primeiro capítulo. É uma densidade, um volume tão grande de ensinamento, e a gente tem tão pouco tempo, não é? Mas a gente vai compartilhando aquilo que Deus colocou no coração da gente, e a alegria da gente é saber que Deus falou com a gente, que a gente tem o que compartilhar. Então deixa eu te convidar a abrir a palavra lá em Filipenses, no primeiro capítulo, né? A gente vai ler do verso 12 até o final do capítulo. Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 até o 30, até o fim do capítulo. E aí eu vou te pedir para ficar bem atento, tá certo? Porque aqui e ali eu vou te convidar a ler comigo, tá joia? Beleza? Você pode começar lendo comigo esse versículo, esses dois primeiros versículos, 12 e 13. Diz assim a palavra, ó. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Leia comigo, por favor, verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Leia comigo, por favor, verso 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos vossos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente
de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar. Pai, tua palavra é tão poderosa, Senhor. A tua palavra é tão viva e tão rica de ensinamentos para todos nós. O que a gente te pede, Deus, é que esses ensinamentos, esses conselhos, as exortações, todos os puxões de orelha, que eles viajem para o coração da gente, que eles promovam transformação, que o Senhor se erga dentro de nós e fale, Pai, aquilo que só o Senhor conhece a nosso respeito. E transforme, Deus, o nosso viver, o nosso coração, todas as disposições da nossa mente, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Fala conosco, porque é da Tua voz que precisamos, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. É bem comum, meus irmãos, e razoável a gente chegar a essa época do ano e fazermos assim uma retrospectiva, um balanço da vida da gente e computar de repente nas contabilidades da nossa mente aquilo que a gente acha que foi vitória, aquilo que a gente acha que foi derrota, aquilo que a gente acha que foi alegria e aquilo que a gente acha que foi tristeza para a gente. A gente, vez por outra, se pega fazendo esse encontro de contas no nosso coração, na nossa mente. Importante, na verdade, mais importante que fazer esse tipo de contabilidade é a gente pensar em como a gente reage a essas coisas. E mais do que isso, pensar por que nós reagimos como reagimos. Por que a gente reage como reage diante das coisas e dos fatos da vida? A gente pega, por exemplo, Paulo. E Paulo agora escreve sobre o passado, o presente dele naquela atual situação e o futuro, as expectativas e a esperança que ele tinha para frente. E a gente nota a tônica da carta de Filipenses como um todo, e muitos comentaristas dizem isso, que essa é a carta da alegria, e a tônica da carta é sempre essa, é de regozijo, é de alegria, é de gozo da fé. Paulo fala nessa carta do tema alegria, ele volta essa palavra alegria 16 vezes, seja a palavra propriamente ou alguma palavra correlata. E a gente começa a compreender que essa palavra, alegria, ela tem uma relação muito profunda, sabe? Com bem-aventurança, com paz. É parte, componente dessa plenitude que os servos de Deus têm no coração. Pronto. A gente encontrou o diferencial da vida de Paulo. Como é que ele conseguia olhar passado, presente e futuro sob uma perspectiva boa? Como é que ele conseguia reagir da melhor forma possível à realidade que ele tinha atravessado, à realidade que ele estava atravessando e à realidade que ele esperava acontecer? E eu quero te convidar nessa noite a descobrir isso daí. Porque a nossa mente cristã, ela costuma sistematizar muito rápido respostas. E aí a gente vai dizer assim, pastor, Letinho, Paulo tinha Deus no coração. A gente gosta muito de respostas prontas, né? Rápidas, práticas. Qual é a resposta? Deus. Qual é a resposta? Jesus Cristo. Qual é o Espírito Santo de Deus? E a gente gosta desse tipo de resposta rápida, mas às vezes a gente não amadureceu bem. No que é que implica esse Deus dentro do meu coração? No que é que implica e o que é que acontece de diferente com esse Deus dentro do meu coração? Pelo menos para mim ficou muito claro nessa carta e nesse momento que Paulo, ele reagia como ele reagia, porque ele tinha uma percepção clara de um Deus que se revela bom e soberano. Um Deus que se revela bom, poderoso e soberano. Dono da história.
Senhor da história, que dominava as circunstâncias, que dominava a vida de Paulo, e Paulo estava rendido a esse Deus. Entenda que a relação de Paulo com Deus, ele mesmo descreve, usando algumas expressões, era de uma intimidade total, era de uma intimidade irrestrita, absoluta. Paulo usa expressões, só nesse texto que a gente leu, dizendo assim: as minhas cadeias em Cristo, eu estou algemado por causa de Jesus Cristo. Em outras traduções, e nessa tradução que a gente leu, que eu achei essa tradução belíssima, eu estou algemado em Cristo. Significa que para onde esse Jesus Cristo for, eu vou. Significa que para onde esse Jesus Cristo me mandar, eu vou. Significa que o meu viver é Cristo. E o meu morrer é lucro. Em outras palavras, e como a gente tem usado aqui, e é tão bom essa palavra, a gente gravar essa palavra, Paulo era íntegro. Em outras palavras, ele tinha o coração todo voltado para Jesus Cristo. E eu acho muito interessante o que Timothy Keller fala com relação ao coração da gente. Preste atenção, meus irmãos, ele diz assim, que do coração flui o nosso modo de pensar, os nossos sentimentos e ações. Aquilo em que o coração confia, a mente justifica, as emoções desejam e a vontade implementa. O coração de Paulo era todo voltado para Jesus Cristo. As explicações que ele tinha para as circunstâncias da vida era de acordo com a soberania desse Jesus Cristo. Esse evangelho, essa notícia boa de um Messias que morreu e que ressuscitou. Esse Messias que é Senhor, que é dono. Pergunta que eu quero te fazer agora é uma, para você responder aí no seu coração. O meu irmão, você está algemado aonde? Você está algemado aonde? Paulo, ele conseguia enxergar a soberania bondosa de Deus na vida dele. Paulo conseguia enxergar um Deus que se revela bom, um Deus que supre, um Deus que encoraja. E quanto mais a gente mergulha fundo nessa intimidade com Deus, mais confiança a gente tem nele. Mais entregue a gente está aos planos e aos propósitos dele. Mas a gente pode dizer, o meu viver é Cristo. Os meus gostos, os meus anseios, o meu plano de vida pertence a Jesus Cristo. A razão pela qual eu me alegro pertence a Jesus Cristo. A minha família pertence a Jesus Cristo. Os bens que eu penso possuir pertence a Jesus Cristo. Tudo que compõe o meu ser é de propriedade exclusiva dele. Quanto mais a gente mergulha nessa intimidade, mais a gente descobre esse Deus Senhor. E mais do que isso, um Senhor bom. Toma conta da gente. E às vezes é tão difícil isso, porque quando a gente olha para o passado da gente, a gente pode perder de vista esse Deus. E tem um bocado de gente que não está algemado em Jesus Cristo, mas está algemado no passado. Está algemado em alguma coisa que aconteceu e que você carrega dentro de si. E que é isso que condiciona a sua vida. É isso que condiciona as suas decisões. É isso que condiciona o seu presente, é o seu passado. Como é que Paulo via o passado? Ele olha, desculpa. Versículo 12, e diz assim: as coisas que me aconteceram, tudo que aconteceu comigo, foi para o progresso do Evangelho. E o que foi que aconteceu com Paulo? A gente pode olhar o passado de Paulo em dois momentos, um momento mais remoto e um passado mais, deixa eu usar essa expressão, um passado mais presente, mais recente, na vida de Paulo.
Passado mais remoto de Paulo era um Paulo que chamava Saulo arrogante, muito bem situado socialmente. Era uma pessoa assim que tinha muito estudo, muita cátedra, muita pompa, acesso político, cidadão romano, detentor de muitas credenciais e de diplomas, e que vivia uma zona de conforto. Parece que não faltava nada para ele. O segundo momento é quando Paulo se converte. E parece que a vida de Paulo piora quando ele se converte. Ele vai numa cidade apedrejado quase até a morte. Vai em outra, recebe chibatadas e fica nu. Ele vai em outro lugar, ele é descredibilizado. Muitas pessoas no começo não acreditavam que ele era apóstolo. Outras pessoas diziam que ele era um tagarela quando ele chega lá em Atenas. E por aí vai. Parece que a vida de Paulo piorou quando ele se converteu. Ficou mais difícil. Nesse exato momento que ele escreve, ele é considerado como inimigo do Império Romano. Ele é vigiado 24 horas por dia pela guarda pretoriana. Quando ele vai para Filipos, ele recebe chibatadas. Ele é preso, ele é acorrentado. E aí esse homem, ele olha e diz assim: olha, o que aconteceu comigo não me prende, não condiciona o meu presente, não condiciona as decisões do meu coração. Olha, isso que aconteceu comigo não é uma coisa tão difícil de eu dialogar que seja capaz de me imobilizar. E mexer com o passado é tão difícil para a gente, né? Mexer com lembranças, para a gente é muito complicado. A gente tem que romper com estruturas do coração da gente. A gente tem que romper com estruturas de educação familiar, às vezes, passada através de um currículo oculto. A gente tem que dialogar com coisas que machucam o coração da gente. Dialogar com o passado, muitas vezes, é isso. Mas o que interessa aqui não é a gente ficar se comiserando e ficar pensando: ah, meu Deus, olha para a minha vida, o meu passado, eu sou uma vítima da sociedade cruel e ruim, esse povo que não me compreende, a minha família que me excluiu, eu não tinha amigos, eu era essa pessoa estigmatizada. E como é que a gente vai reagir a isso? Paulo mostra que é de acordo com a soberania de Deus. Ele olha e diz assim: Deus tinha um plano, e o plano de Deus era o progresso do Evangelho. Eu estou entregue a esse plano de Deus. Então as coisas que aconteceram comigo concorreram para que esse plano fosse levado a termo, e eu faço parte desse plano. Eu estou bem com o meu passado. Paulo não estava acorrentado ao passado. Ô meu irmão, você está. Como é que você vê o seu passado, a sua história de vida? Porque tem gente que, por outro lado, olha para o passado e aponta para um passado impossível. Que diz assim: ah, mas antigamente tudo era muito melhor, as coisas eram muito mais fáceis. Antigamente, a gente saía da universidade e tinha 2 empregos esperando. Antigamente, as crianças, os jovens respeitavam os mais velhos. Antigamente não tinha tanto assalto. Antigamente, parece Vou-me embora para o passado, de Jessie Quirino, lembra? Vou-me embora para o passado. No passado eu sou amigo do rei. Tem Roy Rogers, Buck Jones, né? É Doris Day. Eu não vou falar aqui esse negócio não, porque eu nem sei decorar, é muito grande essa. Mas tem gente que aponta para esse passado bom, era tão maravilhoso antigamente. E agora ela vive o presente, querendo que o presente volte a ser o passado. Mas o presente não é o passado. A realidade mudou. E a pessoa não consegue acompanhar. E a pessoa olha para o presente e diz assim: até ontem eu estava empregado, até ontem eu tinha saúde, hoje eu estou nessa situação. Até ontem eu estava tranquilo, hoje olha o Brasil como é que está. E a gente há de convir que o momento da gente é muito difícil. A gente tem que encarar a realidade tal qual ela se apresenta.
A gente tem que admitir que renda apertou, emprego está difícil, que talvez a sua ceia de Natal seja mais magra. A gente olha para os dias de hoje e vê a instabilidade que a gente vive, as relações cada vez mais fragilizadas, os casamentos, os matrimônios cada vez mais fragilizados. Aí a gente não consegue mais dialogar com o presente e a gente se torna escravo do presente. Querendo se pegar em alguma coisa do passado que conforte, ou então tentando apostar no futuro da Rede Globo, sabe? Aquela coisa, não, vai melhorar, e baseado no otimismo que nunca vem. E com relação ao presente, Paulo ele vai dialogar com 3 categorias de pessoas, 3 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que não era cristão, e dois tipos de pessoas que eram cristãos, conheciam Jesus Cristo. A primeira categoria era da guarda pretoriana. Paulo, naquela realidade, vai dialogar com essa categoria. E quem era essa categoria? Que guarda pretoriana era essa? Eram jovens soldados, certo? Filhos da classe média romana, que recebiam 3 vezes mais que um soldado comum e que se aposentavam ao fim de 16 anos de carreira. Quem não queria uma vida dessa? Alguém não queria? Eles viviam para guardar o César, guardar o imperador. Eles viviam com o que tinha de mais fino em termos de armamento e armadura. Eles tinham autorização do Estado para matar. Muita gente aqui gostaria desse tipo de vida, não é? Respeito por onde quer que passe. Sou da guarda pretoriana, olha aqui meu distintivo. Tinha acesso, tinha salário, tinha estabilidade de carreira. Pessoa dessa tem tudo. Será? Porque muitas vezes a gente se depara com gente assim. Gente que chega no fim do ano e diz assim, 2016 para mim foi como todos os outros anos. Não apertou em nada, não onerou em nada. E a gente como cristão às vezes fica dizendo assim, eu vou pregar como? Esse evangelho para quem? O que é que eu vou dizer para uma pessoa que já tem tudo? Porque às vezes Jesus Cristo entra como uma aguinha com açúcar, né? Quando a gente vê que a pessoa não está bem, a gente, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E às vezes a gente esquece o abismo que todo ser humano que não tem Jesus Cristo no coração tem. Porque muita gente dessa guarda pretoriana se converteu. Muita gente dessa guarda pretoriana olhou para Paulo e disse assim, eu quero o Deus dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as divindades romanas, elas não eram como o nosso Deus. Eles só são eternos, eles não são deuses nem éticos nem bons. Eles não eram esse tipo de Deus, não se cria em Deus como o nosso Deus. Eles só eram eternos, mas eles eram caprichosos. Eles um dia amanheciam bem, um dia eles amanheciam mal. E a pessoa tinha que estar sempre tentando agradar, sempre tentando fazer alguma coisa. Era uma insegurança eterna no coração. Aí vem o nosso Deus, em contraposição a isso. E Paulo fala que as algemas, as cadeias dele falaram. Deus usou Paulo nas cadeias. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, a minha cabeça não mudou porque eu estou preso e estou padecendo necessidades. A minha cabeça está bem, apesar das necessidades. Isso choca, meus irmãos. Isso choca. Porque numa época dessa, como a que nós vivemos, as pessoas elas começam a viver uma compulsão pelo consumo. É o tempo de shopping lotado, é o tempo de que a gente tem que comprar uma roupa para passar o Natal, é o tempo que a gente começa a pensar em como é que eu vou trocar o carro ano que vem, como é que eu troco o celular, eu vou dar um presente a fulano, eu vou dar um presente a ciclano, e tem que acontecer do jeito que eu disser que vai acontecer, e quando as pessoas não conseguem dar cabo a esse plano,
elas se frustram. E pior do que isso, muitas vezes elas conseguem dar cabo a todo o planejamento de consumo e de realização pessoal delas, e elas não se sentem bem. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Os países do mundo mais desenvolvidos são os que têm a maior taxa de suicídio. Vai explicar isso? Vai explicar isso? Aí a gente vê Paulo, que enxergava a vida e o momento presente dele sob a ótica da soberania de um Deus bom. E dizia assim: olha, não me falta nada, não porque eu tenha, mas porque tudo aquilo que me é necessário, um Deus soberano provê de alguma forma. Aí você imagina esses homens que eram criados para o ódio, esses homens que eram criados, a guarda pretoriana, eram homens criados para impor todo o respeito de Roma. Eram homens forjados psicologicamente para impor a ordem de Roma, para impor o medo de Roma sobre todas as outras pessoas. E aí você vai ver um Paulo que não tinha medo deles. Eles podiam matar Paulo a qualquer momento, mas Paulo continuava pregando. Esse cara não tem medo não da gente não, é. Isso é um choque. Quando a gente vive nesse mundo sem medo da realidade, quando a gente vive nesse mundo sem medo do presente, quando a gente vive nesse mundo feliz, isso é um choque. Só que a gente só consegue isso como decorrência, presta atenção nisso. Isso é uma decorrência da nossa intimidade com Deus. Isso é uma decorrência da visão clara de um Deus soberano que toma conta de nós. Eu fiz isso no primeiro culto e vou fazer de novo, vou fubalizar. Alô, irmão! Eu tive medo agora. Meu querido, deixa eu te convidar a olhar o teu presente de acordo com a ótica da soberania de Deus. Porque talvez você se encaixe em outra categoria. Quero de crente de verdade. Mas o crente de verdade que estava assombrado com Roma. E tão assombrado que isso estava abafando a sua pregação. Porque Paulo escreve assim, olha, pela minha pregação, as pessoas agora estão pregando com mais desassombro. Significa que os filipenses também, dizem alguns comentaristas da Bíblia, que os próprios filipenses estavam meio assim assombrados, porque eles não sabiam o significado dessa prisão de Paulo. Eles estavam com muito medo de perder Paulo, o líder deles. Assim, a pessoa que implantou a igreja, é um carinho muito grande. Eles estavam com medo. E aí Paulo diz assim, meus irmãos, não tenham medo do presente não. Olha só, esse Jesus Cristo soberano, Ele é que me capacita. A minha pregação é uma decorrência da minha intimidade com Ele. Então vamos falar desse Deus bom, porque Ele que vai tomar conta da gente. A gente só morre e a gente só decresce no dia que Ele disser que vai acontecer. Então relaxe hoje. Você pode dormir bem, viver sem medo do governo, viver sem medo da política, viver sem medo. Calma! Se entrega a essa soberania. Se entrega a esse Deus bom, meu irmão. Fala com desassombro. De repente você está no seu ambiente de trabalho, mas às vezes é tão opressivo que você tem medo de pregar. Porque talvez você tenha medo até de ser demitido. Porque você tem medo de ser excluído. E quem não quer ser aceito, não é? Todo mundo quer ser abraçado. Mas às vezes no ambiente de trabalho da gente, ou no ambiente acadêmico, no colégio, na universidade, você vai pregar e você é excluído. Você vira o irmão. E virar o irmão não é bom muitas vezes. Só que a situação e a questão é,
Você confia na soberania de Deus? E você tem consciência plena de que sua vida pertence a Ele? E do que acontecer com você vai ser para que Deus coloque o plano dEle em termo. E para citar a carta de Paulo aos Romanos, a gente compreende que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se entregue a essa soberania. E não tenha medo. Não tenha medo. Viver assim é bom, não é? Viver sem medo é bom, não é? Quando a gente se entrega a essa soberania, a gente não se sente preso no presente, a gente se sente preso a Cristo. E Cristo nos conduz, e Cristo nos supre, e Cristo nos alimenta. Porque do contrário, meus irmãos, a gente fica com cacuete de crente, fica com jeito de crente, fica com conversa de crente, mas a gente não acredita de verdade. Fica só a casca, e essa é a terceira e última categoria que Paulo dialoga. São aqueles cristãos que pregam por inveja, por ciúme. É aquele povo, e alguns comentaristas dizem isso, é crente que tem uma teologia saudável, é gente que é crente há muito tempo, é gente que vem à igreja, e gente que olha e tem um testemunho de vida, mas é gente que decidiu viver a fé de acordo com o seu próprio jeito, os seus próprios preceitos, e que agora entende que ministério não é uma coisa de Cristo, não é uma coisa da soberania de Cristo, é uma coisa sua, é uma coisa pessoal. E agora o agente motivador são as ambições pessoais, é o senso de autoafirmação, de manter as aparências, as tradições. Aí a gente de repente olha e diz assim, mas isso não é comigo. E talvez a gente deva levar a mão à consciência e perguntar para o nosso coração se de fato não é com a gente, porque a verdade é tão contundente e é difícil se confrontar com a verdade, né? Eu contei uma história verídica, que como diz o cantador popular, não é lêndia nem fricção. E aconteceu algumas semanas atrás comigo e com Sofia. Porque essa é uma história sobre como a verdade é contundente e às vezes desconcertante. Eu fui buscar a Sofia na escolinha e Sofia ia conversando na frente, né, do lado de uma amiguinha, e eu atrás de Sofia e a mãe da amiguinha atrás da amiguinha de Sofia. E Sofia dizendo para ela assim, andando e dizendo, a minha mãe não está mais grávida, a minha irmã já saiu da barriga da minha mãe. Aí a amiguinha respondeu para Sofia, a minha irmã também saiu da barriga da minha mãe. A minha mãe não está mais grávida, ela só está gorda, não é, mãe? Eu não olhei para a cara da mulher. Eu olhei para o céu e olhei para o chão. Olhei para o céu e olhei para o chão. Eu não vi nem a cara da mulher, eu dei um bloqueio assim, eu fiz, dá licença. E que tá tarde, né? Vamos, Sossô. Sofia ficou assim, voando. Mas é porque às vezes a verdade é tão desconcertante e a mulher ficou... Sabe como é que... Ela ficou doida para chamar os comerciais. Vamos para os nossos comerciais agora. Né? Porque às vezes a verdade é muito desconcertante e a gente flertar com a verdade, a gente flertar na frente do espelho, encarar a verdade, às vezes é muito difícil. A gente também tem que romper com estruturas do nosso coração, porque às vezes a gente arroga para a gente uma profundidade cristã que nem a gente mesmo tem. E às vezes a gente quer ir na nossa própria força, pregar o evangelho com a nossa própria marra, dizer que é forte, fazer jeito de forte. E aí no final das contas a gente acaba prejudicando. E se prejudicando. Caindo em pecado. Fazendo as coisas pela carne. Deixa eu te perguntar de novo, meu irmão. Por que você faz o que você faz hoje? Por que você prega o que você prega hoje? Essa é a principal pergunta para você responder. Por que você vive como você vive hoje? Porque quando a gente dialoga com o presente a partir de uma perspectiva de máscara, a gente também aponta para um futuro onde essas máscaras vão cair.
E a gente não vai conseguir com as nossas próprias forças, com a nossa própria autoconfiança, seguir adiante com o plano de Deus. É preciso a gente se entregar e ser capaz de dizer como Paulo disse: olha, o meu viver é Cristo. Em outras palavras, o que condiciona as minhas atitudes, o que condiciona as minhas emoções, o que condiciona tudo que eu sou, as coisas que eu faço, quem manda no meu tempo, quem determina as minhas prioridades, é Jesus Cristo. Quem determina as suas prioridades, meu irmão? Quem é que determina as suas prioridades? E por que elas estão postas assim? Responder isso é fundamental quando a gente pensa em futuro. E mais do que isso, quando a gente pensa em presente. Porque muitas vezes as prioridades da gente estão fundamentadas num senso de proteção da gente. A gente tem que se precaver com relação ao futuro e tem que se precaver com relação ao presente. Porque a gente se sente tão cercado de cascavéis, de serpentes. E aí Paulo, ele está tão inserido nesse ambiente de soberania divina. Esse Jesus Cristo cresce a tal ponto no coração de Paulo, que Paulo diz assim: olha, o que me importa dessas pessoas estarem fazendo isso para me prejudicar? Eu não estou me sentindo prejudicado. E é tão ruim, não é, a gente viver num meio hostil. Quem é que gosta, né, de viver num meio hostil? Quem é que gosta, né? A gente não gosta nem da impessoalidade do elevador. Quanto mais de um ambiente hostil, que você sabe que as pessoas querem lhe prejudicar. E Paulo, ele não tinha esse medo. E Paulo diz assim: que importa? E Paulo não estava tratando essas outras pessoas com indiferença aqui, não. Muito pelo contrário. Paulo estava, em outras palavras, dizendo assim: olha, essas pessoas, elas estão no plano de Deus e nem sabem. E a pior coisa do mundo é a gente viver essa vida inconsciente para as coisas de Deus. Quando a gente vive essa vida inconsciente para as coisas de Deus, a gente esquece que o futuro também a Deus pertence. E o nosso presente passa a ser uma construção de futuro eternamente ansiosa, eternamente preocupada. Ai, meu Deus do céu, agora o INSS, o negócio não vai acontecer não. Eu só vou me aposentar agora com 95 anos. E eu tenho que levar os meus pais vivos para dizer assim: ele tem 95 anos mesmo. Agora o negócio está ficando cada vez mais complicado. Ai, meu Deus do céu. Mandaram até para mim, né, um negócio no WhatsApp, dizendo: INSS mudou de significado. Significa: isso nunca mais será seu. Isso nunca será seu. E a gente fica com medo do futuro. A gente fica com medo do dia de amanhã. A gente fica com medo de dialogar com o nosso coração do amanhã, mais cansado. Porque o nosso presente hoje é tão complicado que a gente diz assim: amanhã vai ser pior. Aí Paulo diz assim: eu sou pleno hoje, e essa soberania divina me conduz a uma plenitude futura. Por isso que Paulo diz assim: olha, a minha ardente expectativa, a minha esperança é que eu vou estar com vocês. Paulo chega a dizer, presta atenção nisso, que isso significa uma conclusão muito profunda no coração da pessoa, que meu morrer é lucro. A gente vive tentando adiar o dia da nossa morte, não é? Quantas pessoas no nosso país, tão mistificado, as pessoas vão sair de casa, elas se benzem, botam carranca na porta, penduram fita do Bonfim no retrovisor do carro, e aí você vai dizer assim: não, mas eu sou crente, então eu faço diferente, eu boto assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ô glória, né? Como é? Dirigido por mim e guiado por Deus. Negócio assim, né? Que às vezes a gente é crente, mas a gente também tem essas coisas de superstição, né?
morre de medo do futuro. Morre de medo da consulta médica de amanhã, do diagnóstico de amanhã. Morre de medo de chegar amanhã e não ter mais emprego. Ou então morre de medo de chegar amanhã e descobrir que não passou no Enem, ou que a universidade não era aquilo que você esperava. Eu já tive a oportunidade de conversar com gente que estava se formando, e a pessoa dizendo assim: Letinho, eu estou morrendo de medo de me formar, porque eu estou me formando e eu não tenho perspectiva nenhuma aí para frente. Não tem nada, não está aparecendo nada para mim. E a minha ansiedade é como se eu tivesse 4 filhos para criar já. Deixa esse Deus tomar conta do teu coração. Deixa esse Deus se erguer soberano na tua vida, meu irmão. Ele mostrar o poder, a soberania, a bondade dele, a ponto de você dizer assim: olha, até meu morrer é lucro. Porque Paulo não estava dizendo que tinha menos amor à vida não, é tanto que ele diz assim depois: olha, é melhor eu ficar vivo, porque eu estou vendo o fruto do meu trabalho aqui. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: eu já sou cidadão do reino dos céus aqui na terra. Convite de Deus para você hoje é que você descubra essa soberania dele de forma tão grande, que você perceba que o Deus que domina sobre os céus, ele domina sobre a terra. E ele é dono da tua história. E se você está aqui, porque ele te conduziu até aqui. E por último, Paulo faz uma exortação, quase que uma conclamação. Ele diz assim: vivei. Eita palavra bonita. Viva. Para de viver essa morte diária. Vivei acima de tudo. Significa: entrega teu coração. Se entrega a essa integridade de se voltar todo para Deus e dizer assim: Deus, toma conta aqui da minha vida, de modo digno do Evangelho. E aqui não tem nenhuma meritocracia, não tem nenhum orgulho pelo meu testemunho pessoal. Tem simplesmente essa entrega maravilhosa. E a gente vai descobrir que a nossa dignidade não é propriamente nossa, mas é pelos méritos de Jesus Cristo que nós somos dignos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: meu irmão, se entrega. Se entrega. Se entrega. Quantos anos de igreja a mais? Quanto tempo de igreja a mais, sem que haja essa entrega, essa soberania maravilhosa? E você vai ver que você pode viver sem medo. Alegre, alegre pela soberania bondosa de Deus. Não queira, e deixa eu finalizar dizendo isso, não queira a paz de Deus, queira Deus. Não queira a alegria de Deus, queira Deus. Não queira as bênçãos, os benefícios de Deus. Deus, ele não está te chamando para um clube, nem ele está te convidando para comprar um título de capitalização, absolutamente nenhum seguro de vida. Deus está dizendo assim: se entregue a mim. Por isso que a gente leu o Salmo 105, os 4 primeiros versículos. Busca a Deus perpetuamente, se alegra nele. A tua alegria, meu irmão, presta atenção nisso, a felicidade, a paz, a bem-aventurança, a plenitude, não consiste simplesmente em buscar as respostas que o Deus da gente dá, consiste no próprio Deus na vida da gente. As respostas que nós precisamos virão de acordo com a soberania dele. As necessidades que nós julgamos ter serão contempladas de acordo com a soberania dele. Em alguns momentos, essa soberania vai nos levar a padecer. Paulo fala assim: olha, vocês têm a graça de padecer.
Só que a gente não vai computar isso como infelicidade, a gente vai computar isso como felicidade, porque a gente vai estar no centro da vontade de Deus. E a gente encontrou aquilo que é suficiente para compor a nossa vida de uma maneira que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: eu quero esse Deus, porque em absoluto eu encontro nada que se tenha no mercado que me dê essa paz, que me dê essa alegria, que me provoque no coração, que decorra no coração um contentamento tão profundo como a presença maravilhosa desse Deus. Aí você pensa agora em 2017, para a gente finalizar, que eu só tenho um minutinho com vocês. O que é que eu quero muito para 2017? O que é que eu quero muito para 2017? Queira Deus. Queira a soberania de Deus. E descanse na soberania dEle. Não pense que pela sua própria força você vai conseguir. Não pense que os seus planos são perfeitos, porque a humanidade, ela nos mostra que não domina todas as variáveis e que muita coisa pode dar errado, apesar do planejamento parecer impecável. Mas a soberania de Deus é perfeita. Nesse sentido, você pode estar do lado de cá ou do lado de lá da soberania, consciente ou inconsciente. Quanto mais perto de Deus, mais noção dessa soberania. Quanto mais longe de Deus, mais inconsciente para essa soberania você vai estar. Não queira isso para você. Quanto mais perto de Deus, mais consciência do combate da gente, da razão pela qual a gente vive como vive. Mais contentamento. Mas a gente consegue responder para nós mesmos quem nós somos, o que é o mundo e o que é que eu estou fazendo aqui. Você respondeu isso. Você começou a se achar diante de Deus. Deixa eu te convidar a orar. Talvez você tenha que admitir, por mais dura que possa parecer essa verdade, que até aqui você ainda não se entregou totalmente a essa soberania. Você está lutando contra essa soberania. E deixa eu dizer, você vai perder, viu? Você vai perder. Pare de procurar significado onde não existe. Somente se entregue a Deus, sem medo. Sem medo, porque Deus é bom. Não tenha medo de se entregar a Ele, não. É essa oração que a gente vai fazer agora. Pai, a gente quer se entregar à Tua soberania. A gente quer se entregar à Tua bondade. Assim como Paulo se entregou. E em outro momento, Paulo diz assim, para a gente ser imitador dele, porque ele imitava o Senhor. E aqui, Deus, a gente olha para a vida de Paulo e vê esse homem que se entregou a ponto de dizer assim, que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Nos dá a bênção, Pai, de ser tão íntimos contigo, a ponto da gente poder repetir isso para o nosso coração, e de viver a vida como decorrência, sem medo do passado, do presente e do futuro, sem medo de coisas que nos assombrem, e a partir dessa vida da gente, a gente pregar nas nossas cadeias, nos nossos lugares onde a gente vai, trabalho, vizinhança, casa, família, de um Deus que toma conta e que faz a gente viver a vida. Não sobreviver a vida, viver. Viver bem, tranquilo. E a gente sabe que a vida é luta. Mas o que é essa luta? Se a gente confia num Deus soberano que nos garantiu vitória, sossego, plenitude. Nos faz entender isso, Pai. Que o Teu amor cresça no nosso coração, para a gente compreender isso. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Deus abençoe.